Bom, turma, vamos dar continuidade à nossa disciplina, ao nosso curso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre doenças ocupacionais, tá? Doenças ocupacionais, eu separei algumas doenças aqui, né? Praticamente são as que mais aparecem quando fala em questão de doenças trabalhistas, doenças ocupacionais, né? A gente vai falar sobre algumas e a gente vai mencionar aqui, tem uma em específico que atualmente os profissionais, os trabalhadores acabam dando atestado e tem bastante absenteísmo, ou seja, pessoas dentro da instituição que acabam pegando atestado por essa doença, que não é essa aqui que eu vou mencionar, mais pra frente eu vou comentar sobre isso, que eu vou falar qual é a doença, né, quando a gente falar dela, que hoje em dia é o grande boom das doenças ocupacionais graves, na verdade são duas, né, graves, e com afastamento, né, de pessoas indo até para o INSS, enfim, por conta disso. Aqui a gente vai começar com essas duas aqui, ó, LER e DORT. LER, lesões por esforços repetitivos, e DORT, que é distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho. Na verdade, o DORT é como se fosse uma modificação, na verdade ele é como se fosse uma piora da LER. A LER está relacionada aos movimentos repetitivos, então profissionais que trabalham digitando, né, independente da área, se é telemarketing ou não. Hoje muitos profissionais trabalham de home office, então digitando. Óbvio que dentro de casa, né, no home office, é mais fácil de levantar, de, né, se esticar, enfim, e poder fazer até um alongamento ali, diferente de um ambiente de trabalho, apesar disso, que deveria ter isso na empresa, né? A gente vai até falar sobre a questão da atividade laboral, que aí algumas empresas acabam executando, né? E mediante essas questões aqui, que a gente vai falar do LER e do DORT, marca aqui assim, ó, que a sociedade atual apresenta um crescimento enorme no número de pessoas que trabalham sentadas, isso é óbvio, né? A grande maioria trabalha sentada em escritórios, né? E que muitos não sabem que trabalhar sentado ou em um trabalho administrativo também gera fadiga. Então, às vezes o meu trabalho, eu não trabalho diretamente com o público, por exemplo, que gere um estresse ali, mas eu posso estar por trás, num computador, trabalhando de uma outra forma, e isso também vai me gerar uma fadiga, vai me gerar um estresse. E esse estresse, às vezes, muitas das vezes, é por conta de postura, né, de tempos prolongados, sentados, de uma forma inadequada, sem apoios de pé, onde o profissional não tem tanta liberdade para levantar e fazer ali até um alongamento, enfim, às vezes até tem empresas que a chefia fica bem em cima dessas questões, principalmente empresas que precisam bater metas, né? Então, no telemarketing tem muito dessas questões de bater meta, ou aqueles atendimentos onde os profissionais trabalham vendendo alguma coisa via internet, né, e ligam, onde eles ficam ali todo o tempo, por exemplo, convênio, plano de saúde, onde eles ficam no computador, às vezes até na casa deles, enfim, então ficam ali, eles têm que bater meta, e mesmo estando em casa, que deveria ter ali uma certa, por conta do próprio profissional, um pensamento, né, na questão dele mesmo, em questão de postura, ou levantar e fazer ali uma atividade, fazer um alongamento para não ter essa fadiga, né, aqui, ó, para não ter essa fadiga, né, esse estresse, ele acaba não fazendo isso por conta de metas, né, bater metas. E aí a gente fala, quando fala nessas questões, a sociedade atualmente fala, né, quando se trata das doenças ocupacionais, então uma delas, das doenças ocupacionais, é o LER, que são lesões por esforços repetitivos, e o DORT, distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho. A gente vai falar também, depois vocês vão pesquisar para mim, sobre a norma regulamentadora NR17. Ela que está envolvida nessas questões, tá, das doenças ocupacionais. Enfim, é aqui que levantou-se
a questão dos 15 minutos para o profissional ali levantar, enfim, da atividade laboral. Então tem empresas que contratam educador físico, tira algumas pessoas do seu ambiente de trabalho por 5 minutos, não mais que isso, é uma coisa muito rápida, né? Ele tira do ambiente de trabalho, faz alguns alongamentos ali para tentar amenizar esses estresse aí posturais e esses distúrbios osteomusculares, porque a partir do momento que começa a afetar a parte muscular, por exemplo, torcicolo, é uma lesão devido a um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, né? Então, dependendo da posição que você fica, a quantidade de horas, você pode desenvolver aí esse torcicolo aí por conta disso, né? Então, para tentar evitar essas coisas. Então, aqui fala que quando começou a se levantar esses problemas relacionados aos movimentos repetitivos, quem digitava muito, ou até operadores de máquina que fazem os mesmos movimentos a todo momento, a todo instante, aí tiveram um olhar para essa questão. E aí foi onde a norma regulamentadora NR17 entrou, né? Então, antigamente deram-se o nome de LER, né? Atualmente eles mudaram essa nomenclatura, então eles colocam LER/DORT, então eles estão sempre associados. Então era chamado de LER e agora as autoridades trabalhistas agora passaram a chamar de DORT. Então LER/DORT, que elas estão subjugadas ali, elas estão juntas, né? Então, em 1993, foi publicada uma norma técnica, né, que ampliou essas lesões e deu o nome de LER, passando a ser considerada uma lesão por esforço repetitivo, como uma doença relacionada ao trabalho. Isso em 1993, tá? Então, em 1993, existiu e foi publicada essa norma técnica, que está envolvida com a NR17, onde se viu a importância dessas questões relacionadas por conta do absenteísmo, pessoas, trabalhadores, dando atestado por conta de tendinite, bursite, torcicolo, dores lombares, e aí teve um certo olhar para esta questão. Só que em 1998, a Previdência Social modificou esse termo e passou a utilizar o DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, são alguns distúrbios que vem apresentando, né, por conta desse excesso de posicionamento do trabalho, ou sobre os movimentos repetitivos, a postura inadequada, que aí entra quase meio que um pouco na questão da ergonomia, mas a gente vai falar de uma forma separada, porque a nossa disciplina, a parte da ergonomia tem tudo a ver com isso aqui, né? Tem tudo a ver com doenças ocupacionais. Só que no curso de vocês foi dividido. Então foi dividido doenças ocupacionais com ergonomia. Então a gente vai falar de ergonomia depois, mas está totalmente relacionado a essa questão. Então em 1998 mudou, então eles colocaram LER/DORT. Então hoje a gente pronuncia isso, LER/DORT, que são as doenças, né? As lesões por movimentos repetitivos e os distúrbios osteomusculares. Então, LER/DORT, tá? Então, aqui uma breve introdução. Então, aqui fala as lesões por esforços repetitivos, que é o LER, ou os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, o DORT, são agravos que afetam em geral os membros superiores, dedos, mãos, punhos, antebraços, braços, ombros, e eles todos estão relacionados às exigências de tarefas no ambiente de trabalho, né? Que pode ser um ambiente físico ali, numa estrutura, como eu falei das máquinas, aquele movimento repetitivo, você em pé, ou você sentado, fazendo aquele movimento a todo momento, onde você vira a todo momento e pode dar uma lesão cervical, uma lesão lombar, uma dor lombar, afetar a parte muscular, e aí você vai ter que estar tomando ali medicamentos por conta dessa dor, medicamentos até forte, até às vezes, muitas das vezes introduzido um tramal por conta dessas dores, anti-inflamatório, porque inflamam os músculos.
Então, sim, isso acontece mais do que a gente imagina e com certeza vocês já se depararam com isso. E também ainda tem algumas possibilidades ainda que podem ser chamadas também de lesão por trauma cumulativo. Cumulativo, acumulado, né? Acumular ali aqueles movimentos, aquele tempo, então ficar naquele tempo exaustivo, como um exemplo dos vendedores, independente se ele está na residência ou no ambiente de trabalho, que precisam bater metas. Então eles estão numa postura às vezes inadequada, numa cadeira inadequada, sem apoios de pé, que entra a questão da ergonomia. Eles não têm ali uma postura ereta naquele local, naquela cadeira, às vezes a cadeira até inadequada, às vezes não tem um encosto das costas adequada, ou ele não sabe regular a altura. Então a altura, eu tenho que estar numa altura que as plantas dos meus pés alcancem, né? O chão, então não pode estar tão alta, onde eu fico só com as pontas do dedo e o calcanhar elevado, porque isso, daqui umas 3 horas, eu já vou estar lesionando ali os membros inferiores, como a gente falou lá em cima, né? Que afeta mais dedos, braços, ombros, membros inferiores, superiores, enfim. Então a gente vai colocar uma carga muito grande ali e vai acabar sentindo dores ali, até inflamando algum tendão de membros inferiores. Ou afecções musculares relacionadas ao trabalho, né? E aí entra a questão da inflamação do músculo. Então, aquela região vai ficar lesionada. Falando aí da questão de fluxo, talvez não está indo fluxo para aquela região, seja membros superiores ou inferiores, não vai irrigar sangue, lesiona aquela lesão, eu tenho uma tensão muscular ali, empregada ali, onde vai dar uma inflamação, e aí eu vou ter que partir para um anti-inflamatório. Então, vários termos são utilizados, né, para essas questões da Ler e Dort. Então, é a tendinite, tenossinovite, a bursite, epicondilite, aí qualquer coisa vocês vão pesquisar aí cada uma delas se vocês não têm entendimento aí, tá? Compressões do nervo, como eu falei para vocês, por exemplo, se eu estou sentado muito tempo, concordam comigo que ali tem o nervo ciático, tem as veias, as artérias que precisam irrigar todo o meu corpo, lembra? Então que da grande circulação que bombeia, sai do coração e vai bombear todo o meu corpo. Então se eu estou comprimindo ali aquela região, né? Eu posso estar lesionando, eu posso estar danificando ali, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho das causas. Então, as principais causas são os excessos, né, de atividades com repetitividade. Então, tudo que estiver relacionado a Ler e Dort, a gente vai estar relacionando as causas como essas atividades com repetitividade, né? Esforços excessivos, contrações estáticas, posturas incorretas, que aí a gente entra já na parte de ergonomia, só que a gente vai ter que separar, né? O curso de vocês não é junto, mas daria pra gente falar algumas coisas. Compressão contra superfícies rígidas ou pontiagudas, vibração excessiva, frio excessivo, o ruído elevado, além de vários fatores aí psicossociais ligados ao trabalho. E essas questões psicossociais é o que a gente vai falar mais abaixo, que é aquilo que eu tinha mencionado, que hoje os maiores índices de absenteísmo dentro do meio corporativo, ambiente de trabalho, vai estar relacionada às questões psicossociais, que a gente vai falar mais para frente sobre essas patologias. Os sinais e sintomas. Então, os sinais e sintomas ele pode provocar desconforto, dificuldade ao uso do membro afetado. Então, de repente, movimentar o braço, se for nessa região, até mesmo o punho, ou até mesmo se for na membros inferiores, panturrilha, eu tenho dificuldade de flexionar, perna, enfim. Dor, fadiga, formigamento, sensação de peso no membro afetado. Pode ocorrer edemas, que são um inchaço,
que aí a gente já começa a entrar, quando entra na questão do inchaço, a gente já começa a entrar na questão da inflamação. Então a gente já vai pensar aí em alguma coisa para algum anti-inflamatório aí, passar com o médico, ele precisa estar dando uma atenção nessa questão. A coloração da pele às vezes muda, a temperatura. Então todas essas coisas de coloração, temperatura, edema já é sinais de inflamação, né? E aí quando a inflamação está alojada, a gente precisa ter uma atenção maior, porque se pegar tendão, e aí pode levar a um problema maior, né? Então tá bem atento com essas coisas. Aí pode ter limitação do movimento, então, como eu falei para vocês, na perna, membros inferiores, dificuldade de fletir. Se for no ombro, tenho dificuldade de mexer o ombro. Se for uma cervicalgia, tenho dificuldade de fazer movimentos com o pescoço, tenho que usar o colar cervical. É bem complicado, né? O diagnóstico. Então, o diagnóstico, para ser feito esse diagnóstico do LER e do DORT, é uma investigação clínica. O médico vai fazer uma investigação clínica dentro do consultório. Se for ali o médico do trabalho, ele vai estar primeiramente levantando o seu prontuário, vai ver qual o setor que você trabalha e, agregando ao que ele tem de informação ali, ele vai fazer uma coleta de dados, né? Fazer uma anamnese. Olha, eu vi no seu prontuário que você trabalha como assistente administrativo. Há quanto tempo? Qual horário que você trabalha? Você faz pausas? Quanto tempo de pausa? Dentro do setor existe algum tipo de atividade de alongamento? Então ele vai fazer vários questionamentos, né? E aí, através disso, ele vai ver e vai avaliar, conhecer esses sinais e sintomas e vai dar um diagnóstico, né? Então, é muito importante que o médico saiba esses diagnósticos aí. Ele pode até pedir aí algum exame de imagem, né, para ver se tem alguma lesão muscular ou de tendão, né, enfim, ou até mesmo acometer algum vaso. E aí ele pede alguma coisa, né, para complementação, algum exame de imagem. E aí isso vai depender muito, né, do tratamento mais adequado, que vai ser necessário uma avaliação multidisciplinar, enfim. Ele vai, através dessa anamnese, ver se tem a indicação de chamar outros profissionais. Então, por exemplo, evidenciei que é uma lesão, uma tendinite, está inflamado, não consegue fazer movimentos mais por conta da digitação, eu vou te dar um anti-inflamatório, um remédio para dor. Você vai ter que deixar uma órtese, porque você vai ter que deixar, né, esse membro aí imóvel, então você não vai poder trabalhar durante um período, quem vai determinar o período é ele. E ele pode pedir fisioterapia. O fisioterapeuta ele vai fazer algumas atividades para melhorar essa questão da parte muscular. Se ficou muito rígido, de repente tem uma rigidez, né, de movimentação dos dedos, ele vai trabalhar nisso. Ele vai trabalhar com TENS. TENS é uma maquininha, um aparelhinho que emite choque. Então, quando é uma lesão muscular, por exemplo, de membros inferiores e superiores, por exemplo, braço, panturrilha, eles trabalham com TENS. Então, é um aparelhinho que ele vai acoplar naquela região e vai emitir choque. E vai estimular ali, né, naquela região, aquele músculo, algumas células ali reparadoras daquele músculo, tá? É bastante utilizado. Então ele vai chamar outros profissionais, se é alguma coisa osteomuscular que está envolvido ali, ossos, né, ele vai pedir uma avaliação com ortopedista, enfim, chamar outras especialidades ali para estar atuando no caso. Isso, cada caso é um caso, cada caso é uma forma de conduta, de avaliação. Uns não pedem exames, outros já pedem exames complementares, outros pedem até intervenção cirúrgica, enfim, aí vai depender do caso, tá? Aqui a gente vai falar da prevenção, então, ações preventivas,
envolvendo biomecânica, o que a gente vai fazer ali dentro do trabalho, em questões de movimentação. Então aí a gente entra na questão da biomecânica, a gente entra já na questão da atividade laboral. Não são todas as empresas que têm a atividade laboral, e aí dentro da atividade laboral, que essas questões biomecânica, esse preparador, esse profissional, ele vai colocar vários exercícios de alongamentos que vai ali fortalecer seu músculo ou relaxar o seu músculo para que você possa ter uma atividade ali no seu trabalho mais adequada e não te leve a uma doença ocupacional. Que o intuito dessa questão da atividade laboral é evitar lesões, evitar que o profissional, o trabalhador, vá, ter essas lesões. Então ele vai trabalhar com isso. Eles vão fazer o quê? Mudanças nos equipamentos, no mobiliário, eles vão ver qual que é o causador, a fonte do que está causando essas questões. Então, se é uma cadeira que está inadequada, eles vão providenciar cadeiras naquele setor para todos que estão envolvidos, que seja uma cadeira adequada, E aí eles vão fazer isso. Se é o computador, a altura do computador, a altura da mesa ficou muito com a cabeça baixa, então vão se levantar ali dados, estudos, a enfermagem do trabalho com a segurança do trabalho vai estar ajudando nesses quesitos aí. Lembrando novamente, mais uma vez, vai depender muito da instituição. Se tem segurança do trabalho, ele vai estar fortemente trabalhando com isso. Se não tem, é a enfermagem do trabalho. Então vai depender de onde você está trabalhando. Aí me fala, mas isso não era serviço da segurança do trabalho? Sim, geralmente quem está envolvido mais é pessoal da segurança do trabalho. Só que se a sua empresa não tem o segurança do trabalho, é vocês que vão estar atuando nessas questões, levantando esses dados. Então, problema é na cadeira, problema é na mesa, então a gente vai sanar esses problemas, tá? Além disso, aquecimento, alongamento, então se não tem, vai fazer dentro da instituição lá a parte laboral, que é bastante importante, bastante bacana, pesquisem sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar, se já trabalharam em empresas que tenham isso. Eu já trabalhei, é bem bacana, ajuda, descontrai. Até nos problemas mais abaixo que a gente vai falar sobre as questões psicossociais, psicossomáticas, psíquicas, depressão, essas coisas, até dá uma descontraída no ambiente de trabalho quando a gente faz isso, tá? Então, um trabalhador deve ter, parte no controle do ritmo de trabalho, ele tem que estar ali dentro, dessas questões. Então, gente, aqui para iniciar, então, uma das doenças ocupacionais, Ler e Dort, tá? Ler, lesão por esforços repetitivos, e Dort, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que está dentro da norma regulamentadora de 2017, que teve um olhar para isso em 1993, observou essa importância e publicou essa técnica, que aí ampliou-se futuramente em 98, mudou ali, modificou o termo para Dort, então Ler/Dort, e as duas estão correlacionadas, tá? Existem algumas outras nomenclaturas que vocês podem estar dentro do setor aí ocupacional, podem ouvir, que é o LTC, lesão por trauma acumulativo, e afecções musculares relacionadas ao trabalho, que é a MERT, tá? Todas elas estão relacionadas às questões de Ler e Dort, movimentos repetitivos, postura inadequada, mobiliário inadequado, onde você está ali naquele mobiliário e te gera uma dor, te gera um cansaço, o excesso e tempo prolongado na mesma posição, enfim, tá? E a gente vai terminar por aqui, e aí a gente vai falar depois sobre a síndrome de burnout.